Falando um pouquinho com meus colegas, meus alunos, da N2, que nós teremos aí, a N2 em Estatuto do Idoso. Na N1 nós conversamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e agora nós vamos falar especificamente do Estatuto do Idoso, toda a sistemática que envolve o idoso, conforme visto em sala de aula e em alguns vídeos enviados para os senhores nesse canal de comunicação por aqui. Tivemos poucas aulas devido a vários eventos concomitantes, mas vamos aqui fazer um resumo agora para N2 do dia 25/11 de 2019, 25/11, segunda-feira, a N2 de Estatuto do Idoso. Vamos pegar aí terceiro e sexto períodos, ok? Primeira coisa é falar sobre o idoso como hipervulnerável. Então nós comentamos aquele conceito, eu coloquei no quadro, da hipervulnerabilidade de algumas categorias de pessoas existentes no Brasil. O legislador adotou essa categorização de pessoas hipervulneráveis, mais necessitada do que a outra. Então é chamada de hipervulnerável. E então o idoso no Brasil ele é considerado um hipervulnerável pela própria condição dele. Nós conversamos também sobre algumas idades no Brasil. É considerado idoso para o Estatuto do Idoso, a lei que cria o Estatuto do Idoso no Brasil. É considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais. 60 anos de idade ou mais considera-se idoso. E aí vem alguns benefícios para quem tem 65 anos. Depois nós conversamos sobre quem tem 70. Falamos também daquele idoso preferencial. O idoso preferencial, qual é a idade? 80 anos. Isso mesmo, 80 anos. O idoso preferencial. E a aposentadoria hoje no Brasil é aos 75 anos de idade. Saiu de 70 e passou para 75. É a chamada PEC da Bengala, Proposta de Emenda Constitucional, que alterou. Então hoje o INSS, Instituto Nacional de Previdência Social, e também as demais instituições, mesmo a Fazenda Pública, as pessoas têm conseguido ficar aí até os 75 anos de idade. Alguns entram com um mandado de segurança, com um processo, para que permaneça, aposente e permaneça na instituição. Então é um tema ainda relativamente novo, que ainda está assentando. A idade para aposentar, 75 anos. Idoso preferencial, 80. Falamos também sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal tem um artigo lá que ela nos garante o transporte público para o idoso, né? E fala qual é a idade, 65 anos de idade, é garantido o transporte público. Falamos também sobre a idade no Brasil, é 60 anos, considera-se idoso. E também nós falamos da própria nomenclatura, onde está Estatuto do Idoso, na verdade deveria ser Estatuto da Pessoa Idosa. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso, ele trata do gênero, homem ou mulher. Estatuto do Idoso seria Estatuto da Pessoa Idosa, que cuida do homem e da mulher a partir dos 60 anos de idade. Nós vimos em sala de aula também. A família, a sociedade e o Estado têm um dever de assistir o idoso, não é isso? Foi lido em sala de aula até por um aluno, num artigo da Constituição Federal, que fala do dever da família, da sociedade e do idoso de assistir a pessoa idosa na sua velhice, na sua necessidade, está escrito lá. Falando sobre plano de saúde, a questão do plano de saúde. Eu posso aumentar o valor da mensalidade do plano de saúde, se for o idoso beneficiado? Pode aumentar o plano de saúde em razão unicamente da idade? Nós colocamos isso lá, que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende que não se pode aumentar o plano de saúde em função unicamente da idade. Pode haver o reajuste pelos índices inflacionários, os índices que o Ministério da Saúde lá adotou, enfim, o governo federal, tem que ver qual é o índice, e a Agência Nacional de Saúde, a ANS, etc, etc. Aquela nomenclatura que não vou cobrar em prova aqui.
porque senão congelaria o plano de saúde e nenhuma empresa mais vai querer idoso no seu plano de saúde. Mas a verdade é que, em razão só da idade, não pode aumentar. E aí nós falamos sobre alguns termos novos. Eu quero que os senhores gravem bem algumas nomenclaturas novas que nós conversamos, que principalmente na doutrina de Alexandre Kalash. Nós conversamos sobre Alexandre Kalash, com K. Ele cuida da relação dos idosos no Brasil. Ele é presidente da Associação do Instituto Latino-Americano aqui dos Idosos, e também internacionalmente ele é reconhecido porque Alexandre Kalash é vice-presidente lá fora do Instituto para Idosos, e ele cunhou essa expressão envelhecência. Envelhecência em razão fazendo um trocadilho com adolescência. Então você teria no Brasil ou no mundo a envelhecência. Por quê? Porque está havendo uma longevidade, as pessoas estão vivendo longevas, estão vivendo mais. E viver mais não é sinônimo de colocar uma bengalinha e ficar aí aposentado em casa recebendo benefício. Senão os netos todos e alguns filhos vão querer pagar esse benefício, o idoso vai sofrer. Hoje a pessoa com maior idade, ela tem uma saúde melhor, tem os programas sociais de acolhimento e a agregação dessas pessoas idosas, academia ao ar livre, o próprio Sistema Único de Saúde ampliando e cuidando desse idoso, com várias frentes de atendimento, falando sobre senescência em relação ao idoso. Falamos também da pessoa da hipervulnerabilidade da pessoa idosa, né? Que é um ser mais vulnerável em função da própria natureza, da própria idade, da própria situação biopsicossocial e às vezes própria situação biológica. O idoso ele é hipervulnerável. E aí nós conversamos sobre o Estatuto do Idoso. Eu peço aos senhores que deem uma revisão no Estatuto do Idoso, para que vocês fiquem tranquilos na prova. É a Lei 10.741, tá bom? Então nós tenhamos todos uma ótima prova, e obrigado e boa prova para todos.